Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. A Turisul Catarinense Turismo obteve autorização para operar a linha Porto Alegre a Guarulhos, com 378 sessões em decisão proferida pela NTT. A decisão publicada em 13 de janeiro atende a um mandado de segurança e está condicionada à condição subjudice. Isso significa que a decisão poderá ser revertida. A autorização entra em vigor na data de sua publicação. Por outro lado, a NTT autorizou a Guirino 600 Transportes a modificar o TAR da linha de Londrina para Franca, em São Paulo. A decisão, publicada no dia 6 de janeiro, permite a inclusão de duas novas seções, de Londrina para Bauru e de Sertanópolis para Bauru. A empresa já opera a linha entre Londrina e Franca sob o TAR emitido em outubro de 2024. A inclusão das novas seções implica no reinício da contagem no período mínimo de atendimento da linha. A decisão da NTT entra em vigor na data de sua publicação. A NTT autorizou a Unesul Transporte Limitada a modificar o termo de autorização que abrange a linha Foz do Iguaçu para Caxias do Sul. A decisão, publicada também no dia 6 de janeiro, permite a implantação de 21 novas seções numeradas de 460 a 480. As novas seções, com origem em Santa Isabel do Oeste, no Paraná, conectam o município a diversas cidades. No Rio Grande do Sul são Caxias do Sul, Erival Grande, Marau, Farrolipa, Casca, Vila Maria, Bento Gonçalves, Garibaldi, Nova Araçá, Getúlio Vargas, Erechim, Barão de Cotegipe, Nova Prata, Nova Bássano, Passo Fundo, São Valentim e Veranópolis. E já em Santa Catarina são Chapecó, Bom Jesus e Xanxerê. Além disso, a seção 478 conecta Abelardo Luz, em Santa Catarina, a Santa Isabel do Oeste, no Paraná. A implantação das novas seções implica no reinício da contagem no período mínimo de atendimento da linha. A Prefeitura de Curitiba divulgou nota que destaca os principais focos da administração do prefeito Eduardo Pimentel. Dentre eles está a assinatura de um novo contrato de concessão no transporte coletivo, que definirá as empresas que operarão a frota de veículos na cidade. O leilão para a nova concessão está previsto para o terceiro trimestre de 2025. O objetivo é modernizar o sistema de transporte, estruturar os serviços da rede integrada de transporte, ampliar a integração com a região metropolitana e promover a descarbonização gradual da frota. A substituição dos veículos movidos a diesel por opções mais sustentáveis, como os elétricos, é um dos pilares dessa iniciativa. A redução na tarifa, atualmente em R$ 6,00, de forma responsável e sustentável, é outra meta importante. A Prefeitura informa que firmou uma parceria com o Banco de Desenvolvimento Econômico Social, o BNDES, para a estruturação e modelagem da nova concessão ou parceria público-privada, o PPP, e isso para garantir um processo transparente e participativo. Audiências públicas serão realizadas para que a população possa contribuir com suas sugestões e expectativas. A Prefeitura afirma que será a primeira capital brasileira a ter uma concessão de transporte público estruturada para reduzir a emissão de gases de efeito estufa. A meta é ambiciosa. Até 2030, 33% da frota de ônibus deve ser composta por veículos zero emissões, chegando a 100% em 2050. Uma das primeiras medidas da gestão do prefeito Eduardo Pimentel foi a instituição da meia tarifa aos domingos e feriados, fixada em R$ 3,00. A iniciativa, que entrou em vigor no dia 5 de janeiro, visa beneficiar a população e incentivar o uso do transporte coletivo. A Sambaíba Transportes Urbanos, operado na zona norte da capital paulista, recebeu a primeira unidade de um ônibus Attivi Marco Polo com chassi Mercedes-Benz 100% elétrico EO500U, elétrico de piso baixo. A empresa tem planos de adquirir cerca de 300 ônibus elétricos. São 97 modelos com carroceria Marco Polo neste lote inicial. As entregas serão gradativas. Com isso, a companhia começa a ampliar parte da substituição de modelos a diesel por elétricos. Entretanto, a capital paulista
encontra dificuldades em relação à infraestrutura para esse tipo de veículo. A compra já havia sido noticiada em novembro de 2023. A Prefeitura de Aracaju, capital do Sergipe, apresentou nesta terça-feira, dia 14 de janeiro, um ônibus elétrico que será inserido no transporte coletivo municipal. O veículo circulou por um pequeno trecho da capital, sendo apresentado à população. De acordo com a prefeita Emília Correia, outros coletivos do tipo ainda devem ser adquiridos com recurso do PAC, oferecido pelo governo federal, mediante a aprovação dos usuários. São esperados 30 veículos do tipo. O novo ônibus deve atender as linhas 001 Augusto Franco a Bujo e a 002 Fernando Collor a Dia, que possuem maior demanda em relação às demais. A montadora Mercedes-Benz do Brasil escolheu a carroceria E-Millennium, modelo elétrico produzido pela fabricante de ônibus urbanos Caio, para equipar o chassi EO500U nos primeiros testes do ônibus a bateria para o Chile, que foi também o primeiro país da América Latina a receber o modelo. O veículo 100% elétrico esteve em demonstração nos trechos urbanos de Santiago, capital chilena, para clientes e gestores do transporte coletivo da cidade. O representante de gestor de vendas de exportação da Caio, Ivo Belucci, destaque a importância dessa seção. Os testes realizados com o E-Millennium sobre o chassi EO500U reforçam nossa parceria com a Mercedes-Benz e também nosso compromisso com o atendimento internacional. A partir dessa demonstração em Santiago, mais pessoas conhecerão a qualidade dos produtos Caio. A supervisora de marketing da Caio, Mônica Kemel Faioli, ressalta que há uma oportunidade de expandir ainda mais soluções sustentáveis para o Chile e a América Latina, com produtos acompanhados de serviços personalizados e de alta qualidade. O veículo possui 12,8 metros de comprimento, permitindo uma lotação máxima de 91 passageiros. Foi encarroçado sobre o chassi de ônibus elétrico da Mercedes-Benz modelo EO500U. Tecnologia sustentável com zero emissões de poluentes e que permite também uma condução mais suave e silenciosa. As poltronas injetadas e estofadas acomodam 27 passageiros sentados, enquanto o salão interno amplo comporta mais de 64 em pé. O E-Millennium conta com duas portas do tipo Foley com acionamento pneumático e embarque dianteiro, 4 janelas basculantes com travas elétricas e vidros totalmente fixados. O ar-condicionado garante o conforto térmico dos passageiros durante os trajetos. Para um transporte mais acessível e tecnológico, o veículo possui rampa e espaço reservado para PCDs, sistema de áudio e monitor para o motorista, 5 câmeras internas, uma câmera de ré, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, tomadas USB, sistema multiplex e de Wi-Fi. O ônibus possui ainda 4 itinerários na parte externa e um conjunto de iluminação no salão interno, todos em LED. A Secretaria dos Transportes Metropolitanos publicou nesta quinta-feira, dia 16 de janeiro, os autos de infração contra a empresa que operava com a modalidade Uber Shuttle e confirmou que, como o serviço estava sendo oferecido, se trata de transporte não permitido ou não autorizado pelo órgão. É a justificativa para os autos de apreensão pela MTU de 2 ônibus da aviação Mimo, de acordo com a publicação oficial. Executar serviços de transporte coletivo regular de passageiros não permitido ou autorizado pela Secretaria dos Transportes Metropolitanos. Cabe recurso e, de acordo com o entendimento da administração estadual, serviço não se enquadra como fretamento. Viação e aplicativo dizem que a atuação não é irregular. A modalidade foi lançada pela Uber no dia 8 de janeiro, em 5 linhas entre a capital paulista e a cidade de Guarulhos. A Artesp, a MTU do governo de São Paulo e as prefeituras de São Paulo e de Guarulhos cobram explicações da Mimo e da Uber sobre serviços. O Grupo Comporte, um dos maiores conglomerados de ônibus rodoviários do país, liderado pela família de Constantino de Oliveira, o Nenê Constantino, fundador da Gol Linhas Aéreas,
fez mais uma investida judicial contra a Suzantur, empresa de ônibus urbanos da região do ABC Paulista, no processo sobre a operação das linhas interestaduais correspondentes à malha, que era de responsabilidade das viações Itapemirim e Caiçara do Grupo Itapemirim, fundado por Camilo Cola, mas que já na gestão de Sidney Piva de Jesus teve falência decretada pela Justiça Paulista no dia 21 de setembro de 2022. O Grupo Comporte e Suzantur travam batalhas jurídicas sobre as operações da malha da Itapemirim e Caiçara. Nesta sexta-feira, dia 10 de janeiro, por meio da empresa de ônibus Nossa Senhora da Penha, o Grupo Comporte pediu que a Justiça proíba que a Nova Itapemirim, marca usada pela Suzantur para operar as linhas, venda passagens para viagens depois de 27 de fevereiro de 2025. Quanto às passagens já vendidas para viagens depois desta data, o Grupo Comporte pede que a Justiça determine que a Suzantur cancele a venda e devolva o dinheiro. A Suzantur, nome fantasia de Transportadora Turístico Suzano Limitada, opera por meio de arrendamento judicial as ligações interestaduais. A permissão para esta operação foi dada pela Justiça na mesma decisão que decretou a falência do Grupo Itapemirim em 2022. O Grupo de Constantino alega que, levando em conta a mais recente decisão judicial que considerou a data de 27 de fevereiro de 2025 como encerramento das operações arrendadas, a Suzantur não poderia continuar circulando nas linhas da Itapemirim Caiçara depois deste dia. Por isso, ainda na alegação do Grupo Comporte, desde já as vendas de passagens deveriam ser suspensas para viagens depois desta data. Porém, o próprio contrato de arrendamento prevê que depois do encerramento formal, há um período de 3 meses para a chamada desmobilização, ou seja, para eventual troca de empresa, caso a Suzantur não vença o leilão definitivo das linhas, que ainda não teve a data marcada. O objetivo desta desmobilização é justamente não haver interrupção abrupta dos serviços, o que prejudicaria passageiros, empregados da Nova Itapemirim e fornecedores. Ocorre que existe um debate jurídico sobre o fim do prazo deste arrendamento, que é de 2 anos. A decisão foi de 21 de setembro de 2022 e o contrato foi assinado em 29 de setembro de 2022. O pedido de anuência das operações da Suzantur foi feito pela administração judicial do processo de falência, a SCM Partners, junto à NTT do governo federal e que regula as linhas interestaduais. Foi feito em 5 de outubro de 2022, mas a NTT só liberou as operações em 27 de fevereiro de 2023 e o primeiro ônibus só começou a rodar no dia 4 de março de 2023. As datas de início da vigência e do fim do contrato de arrendamento são um ponto que causa divergência. Os concorrentes da Nova Itapemirim, como as empresas do Grupo Comporte, da família Constantino e a aviação Águia Branca da família Capixaba Chiep, sustentam que os 2 anos deveriam ser contados a partir da assinatura do contrato, no dia 29 de setembro de 2022. Portanto, de acordo com esta interpretação, o contrato já perdeu validade, mas com a petição de 10 de janeiro de 2025, na qual o Grupo Comporte quer impedir a venda de passagens pela Nova Itapemirim de 27 de fevereiro de 2025, o conglomerado da família Constantino admite que esta é a data de validade. A SCM Partners, a administradora judicial do processo de falência do Grupo Itapemirim, alega que o contrato deixa claro que os 2 anos de arrendamento deveriam ser contados a partir da liberação das operações pela Suzantur da NTT, do governo federal que regula as linhas interestaduais, que foi em 27 de fevereiro de 2023. A Suzantur, por sua vez, diz que o contrato de arrendamento deve vigorar até a definição do vencedor do leilão das linhas e estruturas e que o período de 3 meses para eventual desmobilização, caso não vença a disputa, seja contado a partir do resultado do leilão. A Justiça ainda vai decidir de maneira definitiva sobre esta data de validade do contrato de arrendamento. De maneira provisória e liminar, o juiz Marcelo Estável de Carvalho Ranon, da primeira vara de falências e recuperações judiciais, decidiu que deve ser considerada a data de 27 de fevereiro de 2025, mas como mostrou no dia 9 de janeiro de 2025, o magistrado determinou que a Suzantur e a SCM Partners comprovem a anuência da NTT em 27 de fevereiro de 2023. Caso contrário, pode determinar o fim do arrendamento. Por isso, já de maneira preventiva, o juiz determinou que eventuais interessados nas operações protocolem propostas. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário.
Um acidente envolvendo um ônibus de turismo da BR-135 no município de Redenção do Gurgueia, no Piauí, deixou pelo menos 5 pessoas feridas nesta terça-feira, dia 14 de janeiro. Entre as vítimas estão o motorista do veículo e 4 passageiros, que foram socorridos por equipes do SAMU. Todos os feridos receberam atendimentos no local e foram encaminhados para unidades de saúde próximas. Ainda não há informações confirmadas sobre a causa do acidente. De acordo com o grupamento da Polícia Militar e de Redenção de Gurgueia, um outro motorista da empresa que descansava no momento do tombamento relatou que sentiu uma freada brusca antes da ocorrência, o que pode ter contribuído para o incidente. Para garantir a segurança e o fluxo de passageiros, um outro ônibus da mesma empresa foi enviado ao local para remover as bagagens e transportar os passageiros para um ponto de apoio. As autoridades seguem investigando as circunstâncias do acidente. Uma colisão entre um ônibus e um caminhão carregado com 11 toneladas de soja deixou 45 pessoas feridas na altura do quilômetro 198 da rodovia Castelo Branco, na SP-280, na noite desta quinta-feira, dia 9 de janeiro. De acordo com a Artesp, o motorista do ônibus relatou que trafegava normalmente quando foi fechado por um veículo não identificado e, na tentativa de desviar, não conseguiu visualizar o caminhão que trafegava na faixa do lado, causando a batida. A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária, SAMU e Corpo de Bombeiros, que retiraram 2 vítimas feridas moderadamente, presas às ferragens por volta de 1h05 da manhã desta sexta-feira, dia 10, e as encaminharam para a unidade da Unesp. Outras 45 pessoas foram consideradas vítimas leves. O ônibus, que saiu de São Paulo e seguia com destino a Corumbá, no Mato Grosso do Sul, levava 46 passageiros e 2 motoristas. Todos que estavam em condições foram realocados em um novo ônibus. O veículo de passageiros foi removido do local por volta de 4h35 da manhã e levado para um posto de serviço da concessionária responsável pela rodovia. A faixa 3 e o acostamento seguiram interditados por conta dos destroços. Não há informações sobre o estado de saúde do motorista do caminhão, que dirigiu o modelo Mercedes-Benz 1113. O ônibus Marco Polo Viaggio não teve placas e empresas divulgadas. Na manhã desta sexta-feira, dia 10 de janeiro, um ônibus da Autoaviação Progresso tombou na rodovia BR-101 em Teotônio Vilela, no Alagoas. A Polícia Rodoviária Federal informou que cerca de 10 pessoas sofreram ferimentos leves e não houve nenhuma morte. De acordo com a TV Gazeta, o tombamento se deu após o motorista do coletivo tentar desviar de um cachorro na estrada. O veículo transportava 64 passageiros e seguia de Recife para Aracaju. Na noite desta sexta-feira, dia 10 de janeiro, por volta de 8h30 da noite, um ônibus da linha 03 Itapecerica da Serra, no Parque Paraíso, ao metrô Vila Sônia, foi alvo de vandalismo na Avenida Aprígio Bezerra da Silva, em Taboão da Serra. O veículo, operado pela aviação Miracatiba do consórcio Intervias, trafegava pela via quando um indivíduo atirou um objeto contra ele. Os estilhaços de vidro provenientes do impacto atingiram uma passageira que sofreu ferimentos leves. A vítima recusou atendimento médico. Em nota, a MTU lamentou o ocorrido e informou que está averiguando as circunstâncias do incidente junto à operadora do veículo. No último sábado, dia 11 de janeiro, a estrada de Botafogo, localizada no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, foi bloqueada por um ônibus que impediu a passagem da polícia. O incidente aconteceu após um confronto armado entre a polícia militar e suspeitos na comunidade de Costa Barros, na zona norte da cidade. De acordo com a PM, o tiroteio teve início quando agentes de segurança avistaram 2 homens armados em uma motocicleta. Ao perceberem a aproximação da polícia, os suspeitos reagiram e dispararam contra os policiais, o que resultou em um confronto. Durante o tiroteio, tanto um policial militar quanto um dos suspeitos ficaram feridos. O policial foi socorrido e levado para um hospital da região, mas não há informações sobre a gravidade de seu estado de saúde. O suspeito ferido foi encaminhado para atendimento médico, mas até o momento seu estado de saúde não foi divulgado. Como parte das táticas usadas por criminosos para dificultar a atuação policial, os ônibus foram colocados estrategicamente na estrada de Botafogo, causando transtornos no trânsito da região. Um ônibus da companhia Jarlentur tombou na manhã do último sábado, dia 11 de janeiro, na BR-153, na região de São Geraldo do Araguaia, no Pará. O acidente ocorreu nas proximidades da reserva indígena Suruí.
Segundo informações da PRF, no coletivo havia 45 passageiros. Nenhum dos feridos corre risco de perder a vida. O ônibus tinha saído de Marabá, no Pará, e ia para Aparecida de Goiânia. De acordo com testemunhas, uma árvore caiu na rodovia e o motorista teria perdido o controle ao tentar desviar, e chovia bastante no momento do acidente. Um ônibus municipal de Santo André, da empresa Suzantur, pegou fogo na manhã deste domingo, dia 12 de janeiro de 2025. O veículo de prefixo 09926 fazia a linha entre o terminal Vila Luzita e o centro da cidade. Imagens que chegaram mostram fogo na região do eixo central. O incidente foi no corredor do Capitão Mário Toledo de Camargo, causando interdição nas proximidades do número 200 da avenida. O veículo é um modelo articulado na marca Volvo com carroceria Marco Polo e operava no sistema BRT da cidade. Havia passageiros no coletivo, porém não houveram vítimas ou feridos. As causas do incidente ainda estão sendo apuradas. Uma colisão frontal envolvendo uma caminhonete e um ônibus ocorreu na manhã deste domingo, dia 12 de janeiro, em um trecho da BR-316, no município de Lagoa do Piauí. O acidente resultou na morte do motorista da caminhonete, ainda não identificado, que ficou preso às ferragens do veículo. Segundo informações da PRF, a caminhonete, que estava fora de sua faixa de rolamento, colidiu lateralmente com outro veículo, antes de perder o controle e bater de frente com um ônibus escolar. O ônibus transportava funcionários da cidade de Santa Cruz dos Milagres. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do estado do Piauí foram acionadas para prestar socorro às vítimas. Além da vítima fatal, outras 10 pessoas que sofreram ferimentos leves foram encaminhadas ao Hospital João Luiz de Moraes, em Demerval Lobão. A PRF segue investigando as causas do acidente. Um grave acidente envolvendo um micro-ônibus que deixou cerca de 30 passageiros feridos. 30 pessoas feridas na tarde desta sexta-feira na BR-110, em Catu, na região metropolitana de Salvador. O veículo capotou e caiu em uma ribanceira às margens da rodovia. O acidente ocorreu por volta das 5h40 da tarde, das 3h40 da tarde, próximo ao entrocamento com São Sebastião do Passé. Não há registro de óbitos. 8 ambulâncias com equipes de resgate foram acionadas para prestar os primeiros socorros. As vítimas foram socorridas pelo SAMU e encaminhadas para unidades de saúde de Alagoinhas, Catu e Pojuca. A Prefeitura de Alagoinhas cedeu 2 ambulâncias para auxiliar no atendimento. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. No momento do ocorrido, chovia forte na região. O micro-ônibus estava a caminho de Pojuca. Também na Bahia, um acidente entre um caminhão e um ônibus que transportava religiosos deixou feridos na rodovia BA-093, na altura de Acajutiba, na manhã deste domingo, dia 12 de janeiro. O grupo seguia para um congresso em Camaçaria, na região metropolitana de Salvador, quando ocorreu a batida. A pista estava molhada no momento do acidente. As vítimas, entre elas o motorista, foram socorridas pelo Serviço Móvel de Urgência do SAMU e encaminhadas ao serviço hospitalar. O condutor ficou preso às ferragens e precisou ser retirado do veículo pelos socorristas. O número exato de vítimas não foi divulgado. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas. Passageiros de 2 ônibus ficaram feridos após um acidente próximo à Feira São Joaquim, em Salvador, na manhã desta segunda-feira, dia 13 de janeiro. Ao menos 9 pessoas se machucaram. Informações preliminares apontam que a causa do acidente é um desnível na via, deixando após obras da Embasa no local. Viaturas do SAMU atenderam as vítimas, que foram encaminhadas ao serviço hospitalar. Na manhã desta segunda-feira, 4 ônibus foram sequestrados e utilizados como barricada na Avenida Marechal Rondon, no bairro Engenho Novo, localizado na zona norte do Rio de Janeiro. 2 dos coletivos envolvidos na ocorrência atendiam as linhas 239 Água Santa Castelo e a 383 Realengo Praça da República. Além dos veículos, os criminosos também utilizaram caçambas de lixo para bloquear o trânsito na via. A Polícia Militar comunicou que o patrulhamento na região foi reforçado após tentativas frustradas de interdição na Avenida Marechal Rondon.
Em nota, o ônibus informou que 4 ônibus foram sequestrados e utilizados como barricadas na manhã desta segunda-feira. Os veículos circulavam nas linhas 239 Água Santa Castelo, 383 Realengo Praça da República, 623 Penha a Sans Pena e a 636 Merck Sans Pena. Em 2025 já são 6 coletivos sequestrados. O Rio Ônibus reitera a necessidade de ações efetivas por parte das autoridades de segurança pública do Rio de Janeiro. É preciso com urgência garantir o direito de ir e vir do cidadão. Um acidente envolvendo 2 ônibus do transporte público de Campinas, em São Paulo, deixou 8 pessoas feridas na noite desta segunda-feira. A colisão ocorreu na pista interna da Avenida Moraes Salles, no cruzamento com a rua Doutor Quirino, na região central da cidade. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Urgência do SAMU, a maioria das vítimas sofreu escoriações no rosto e nos membros. Um dos motoristas foi socorrido em estado de choque. As vítimas foram encaminhadas para atendimento aos hospitais Mário Gatti e Beneficência Portuguesa, além das unidades de pronto atendimento São José e Carlos Lourenço. A empresa municipal de desenvolvimento de Campinas confirmou que os ônibus envolvidos das linhas 192 e 212 se colidiram, mas não divulgou detalhes sobre as causas do acidente. O caso está sendo investigado pelas autoridades locais. Todas as linhas do transporte coletivo municipal de Porto Velho foram suspensas na última segunda-feira, dia 13 de janeiro, após um ônibus ser incendiado na região do residencial Orgulho da Madeira. A decisão, segundo a companhia de ônibus municipal responsável pelo transporte público da capital, visa garantir a segurança de funcionários no sistema de passageiros. No total, 3 veículos foram incendiados, incluindo 2 do transporte coletivo e um outro antigo que estava estacionado no bairro Igarapé. Não há previsão para a retomada do atendimento aos usuários, mas a empresa disse que seguirá acompanhando a situação. Um acidente entre um ônibus da Expresso Mineiro e um caminhão bloquearam a pista esquerda no sentido centro da Radial Leste e na altura da rua João Tobias na manhã desta terça-feira, dia 14 de janeiro. No local, os passageiros desembarcaram com suas bagagens na espera de outro veículo que seguiram destino. A 7 e um caminhão da prefeitura acompanharam o local. Não há registro de feridos nem de como foi a dinâmica do acidente. Um motorista de um carro filmou no Rio de Janeiro uma cena não muito comum e que nem sequer deveria ocorrer. Um ônibus do sistema municipal de transporte circulando sem uma das rodas traseiras. Além disso, o veículo estava com a porta dianteira aberta. O caso ocorreu na Avenida Brasil neste domingo, dia 12 de janeiro, mas o vídeo foi compartilhado em diversas redes sociais nesta segunda e terça-feira. O coletivo da empresa Transportes Campo Grande tinha feito a linha 388 Cesarão Candelária, mas segundo a prefeitura, no momento estava sendo recolhido para reparos. Pelo velocímetro do carro de onde foi gravado o vídeo, o ônibus estaria entre 50 e 60 km por hora. Não houve acidentes ou feridos. O Rio Ônibus, sindicato que representa as viações, foi procurado para dar respostas sobre o ocorrido. Na noite da última terça-feira, dia 14 de janeiro, um homem morreu após ser atropelado por um ônibus da empresa Guanabara, na rodovia BR-230 em Várzea Alegre, no interior do Ceará. Testemunhas relataram que o pedestre estaria embriagado e pela via, além de estar zigue-zagueando pela via. O motorista não conseguiu desviar e o atingiu. O óbito foi confirmado pelas autoridades locais e o caso segue sob investigação da Delegacia Municipal de Várzea Alegre, segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. Viaturas da Polícia Militar e da Perícia Forense atenderão a ocorrência no bairro Sonharol. Um acidente foi registrado na tarde desta quarta-feira, dia 15 de janeiro, em Santo André, no ABC Paulista, quando uma mulher foi atropelada por um trolebus da linha 284 na rua Oratório. O caso ocorreu por volta de 5h40 da tarde, quando o coletivo trafegava pela via e foi surpreendido por um pedestre que atravessou a rua repentinamente, fora da faixa de pedestres. Segundo informações da Next Mobilidade, o coletivo seguia pela via quando foi surpreendido por uma pedestre que atravessou repentinamente fora da faixa de pedestres.
A vítima foi rapidamente socorrida pelo SAMU e encaminhada para o pronto-socorro da região, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. De acordo com a MTU, a inspeção no trolebus estava em dia, com validade até 30 de abril. As autoridades competentes, incluindo a Polícia Militar, foram acionadas para apurar as circunstâncias do acidente. No início da tarde desta quarta-feira, 2 ônibus foram sequestrados utilizados como barricadas na rua Barão do Bom Retiro, no bairro Engenho Novo, localizado na zona norte do Rio de Janeiro. Os coletivos envolvidos atendiam as linhas 638 Marechal Hermes, Praça Sans Pena e 353 Gardenia Azul, Terminal Gentileza. As vias também foram interditadas com objetos incendiados pelos criminosos. Os bandidos levaram as chaves e os policiais tiveram que empurrar os veículos para retirá-los do caminho. A Polícia Militar informou que não houve confronto e nem pessoas feridas durante a ocorrência. O patrulhamento na região foi reforçado. Em nota, o Rio Ônibus informou que 2 ônibus foram sequestrados e utilizados como barricadas na rua Barão do Bom Retiro, no Engenho Novo. Os veículos circulavam nas linhas 638 Marechal Hermes da Praça Sans Pena e 353 Gardenia Azul ao Terminal Gentileza. Em 2025 já são 8 coletivos sequestrados. O Rio Ônibus reitera a necessidade de ações efetivas por parte das autoridades de segurança pública do Rio de Janeiro. Um acidente na BR-135 em Bocaiúva resultou na morte de um passageiro e deixou o motorista ferido na tarde desta quarta-feira, dia 15 de janeiro. O ônibus tombou fora da pista no quilômetro 391 e, segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, os 2 ocupantes estavam no momento do acidente. De acordo com a Eco 135, concessionária responsável pela administração da via, o motorista relatou que o acidente ocorreu enquanto ele tentava evitar uma colisão com um carro que havia acabado de realizar uma ultrapassagem. O motorista afirmou que, para evitar o impacto, perdeu o controle do veículo que acabou tombando. A vítima, que tinha 23 anos, estava como passageiro no momento do acidente. O óbito foi confirmado pelo médico do serviço de urgência do SAMU e a perícia da Polícia Civil esteve no local para realizar os procedimentos do praxe, liberando o corpo após conclusão dos trabalhos. Já o motorista de 21 anos sofreu escoriações e ferimentos no pé e na região lombar. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital de Bocaiúva para receber tratamento médico. A PMRV informou que o ônibus estava com apenas 2 ocupantes no momento do acidente e foi apreendido para investigação. O caso segue sob a análise das autoridades competentes. Na noite desta quinta-feira, um acidente de trânsito ocorreu na rodovia Raposo Tavares, em Cotia, na Grande São Paulo. A colisão envolve uma motocicleta e um ônibus, resultando na morte de uma mulher de 27 anos, passageira da moto. O acidente ocorreu no quilômetro 031300, sentido leste da rodovia. Segundo informações da Polícia Militar, o condutor da motocicleta perdeu o controle ao desviar de um caminhão, o que levou à queda da moto. Em seguida, a motocicleta deslizou e colidiu com um ônibus que trafegava no local. A mulher, que estava na garupa da moto, foi socorrida em estado grave e levada ao hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O motorista do ônibus permaneceu no local e realizou o teste de etilômetro, que não indicou o consumo de álcool. Equipes da Polícia Militar e um guincho P0 da UBA estiveram no local para o atendimento da ocorrência. Devido ao horário de pico, o acidente causou congestionamento de cerca de 3 km da rodovia, com interdição do acostamento. O caso foi registrado como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor na delegacia de Cotia. A perícia foi solicitada para analisar os veículos envolvidos e o corpo de bombeiros da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal para exames. Na manhã desta quinta-feira, dia 16 de janeiro, um ônibus da aviação Mimo tombou no marginal do Rio João Diaí, na Várzea Paulista, e caiu em uma ribanceira. Em nota, a aviação Mimo informou que o veículo envolvido no acidente não transportava passageiros no momento, sendo conduzido apenas pelo motorista, que está bem e não sofreu ferimentos. O motorista não sofreu lesões. Recusou o atendimento médico oferecido pelas equipes de resgate. Segundo a empresa, o motorista foi surpreendido por um trânsito completamente parado logo após uma curva, causando um acidente que havia acabado de acontecer à sua frente. Diante dessa situação e da impossibilidade de frear a tempo, o condutor optou por direcionar o veículo para a lateral da pista, buscando evitar uma colisão com os veículos parados. Para auxiliar na remoção do veículo e no controle da situação, o Corpo de Bombeiros contou com o apoio do Departamento
Departamento de Trânsito da Polícia Militar e da Defesa Civil. Na manhã desta quinta-feira, dia 16 de janeiro, um acidente foi registrado no CE 187 entre as comunidades do Mungue e Massapê, no distrito de Santa Teresa, em Tauá, no estado do Ceará. O acidente envolveu um ônibus da empresa Edson Turismo e uma Hilux SW4 da cor preta, pertencente à empresa Darlan Turismo. Equipes de resgate, incluindo ambulâncias do SAMU, foram imediatamente acionadas e chegaram ao local para prestar socorro às vítimas. Até o atendimento, não há informações detalhadas sobre o número exato de feridos ou o estado de saúde das pessoas envolvidas no acidente. A polícia rodoviária foi chamada para controlar o tráfego na via e iniciar a investigação das causas do ocorrido. O trânsito na área segue sendo monitorado enquanto as autoridades realizam os procedimentos necessários para esclarecer os detalhes do acidente. Após uma readequação da região da garagem da zona leste da capital paulista, a Express Transportes Urbanos começou a receber nesta quarta-feira, dia 15 de janeiro, os primeiros ônibus elétricos de um lote de 40 unidades compradas pela companhia. No final de 2024, a empresa já havia efetuado a compra dos veículos, mas não poderia colocá-los em circulação devido à necessidade de adequação da infraestrutura da rede elétrica no local por parte da Enel, para o correto carregamento das baterias. Os ônibus elétricos são do tipo 3 eixos, com capacidade para cerca de 100 passageiros cada, fazendo parte do investimento para a eletrificação na frota da cidade de São Paulo. Com chassis Scania e carroceria Caio, os ônibus devem substituir os mais antigos movidos a óleo diesel. Além da Express, outras empresas têm recebido veículos elétricos. Recentemente, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, informou que no próximo dia 23 há previsão de apresentação de 100 unidades em um evento. Entretanto, a cidade está longe de uma meta de 2.600 ônibus elétricos, prometida para o final de 2024, contando com trolebus. São cerca de 500 unidades em circulação e a prefeitura atribui a demora para atingir a falta de infraestrutura na rede de distribuição da Enel. A falta de regulamentação e fiscalização no transporte clandestino ameaça a segurança de passageiros, motoristas e outros usuários das estradas. A busca por passagens mais baratas leva muitos passageiros a optarem pelo transporte clandestino, sem ter noção dos riscos que correm. Ônibus sem manutenção, motoristas exaustos e a falta de cumprimento das leis de trânsito são apenas alguns dos problemas enfrentados nesse tipo de serviço. As empresas que operam na clandestinidade não oferecem vínculo empregatício, controle de horas trabalhadas ou condições adequadas de descanso aos motoristas. Isso resulta em jornadas extenuantes, que aumentam consideravelmente o risco de acidentes nas estradas. Entidades do setor estimulam que a ausência dos intervalos de descanso regulamentados eleva em até 70% a probabilidade de acidentes com veículos de transporte coletivo. Enquanto isso, a empresa regulares investem em segurança, treinamento e bem-estar dos seus colaboradores. Em 2024, o setor regular investiu mais de 3,6 bilhões de reais em inovações, incluindo a modernização de frotas, sistemas de monitoramento em tempo real e tecnologias de segurança. Além disso, cumprem rigorosamente as leis trabalhistas e de segurança, como a lei do motorista, que estabelece limites para as horas de direção e descanso. A ABRAT, a Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, alerta para os prejuízos do transporte clandestino, que impacta a segurança viária, desvaloriza os profissionais do setor e incentiva práticas abusivas. As entidades defendem um transporte rodoviário seguro, responsável e sustentável, com respeito aos trabalhadores e priorizando a segurança dos passageiros. É fundamental que a sociedade e as autoridades compreendam os prejuízos causados pelo transporte clandestino, além de impactar diretamente a segurança viária. A contratação de serviços não regulamentados incentiva a desvalorização dos profissionais do setor e promove práticas abusivas que fragilizam o mercado como um todo. A Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, a ABRAT, reafirma seu compromisso com um transporte rodoviário de passageiros seguro, responsável e sustentável, em que os trabalhadores sejam respeitados e a segurança dos usuários esteja sempre em primeiro lugar, destacou a conselheira da entidade, Letícia Pinesti.
A partir de janeiro, a Guanabara, uma das maiores empresas do transporte rodoviário de passageiros, inicia a operação de 4 novas rotas intermunicipais no Maranhão, expandindo sua presença no estado e reforçando seu compromisso com a conectividade e o conforto dos passageiros. As novas rotas, operadas exclusivamente sob a marca Guanabara, utilizarão ônibus padrão executivo, garantindo maior conforto e segurança para os passageiros. Os novos itinerários são os seguintes: de São Luís para Timbiras, via Codó, São Luís para Cândido Mendes, via Santa Inês e Carutapera, de São Luís para Turilândia, via Pinheiro e de São Luís para Presidente Dutra. O gerente de marketing da Guanabara, Rodrigo Montalverne, destaca que a iniciativa visa oferecer serviços de qualidade e ampliar as opções de transporte no Maranhão, atendendo às demandas de deslocamento entre municípios importantes do estado. Além da expansão das rotas, a Guanabara oferece aos seus passageiros o programa Viva Fidelidade, que permite acumular pontos e resgatá-los por passageiros rodoviários com descontos expressivos. Os pontos podem ser utilizados para adquirir bilhetes gratuitos ou como complemento para reduzir o valor da tarifa. Rodrigo Montalverne ressalta que o programa é um diferencial da empresa, transformando as viagens dos clientes em benefícios concretos. Os interessados em participar do programa Viva Fidelidade podem se cadastrar no site oficial da empresa, www.vivafidelidade.com.br, nos guichês das rodoviárias durante o processo da compra online ou utilizando o aplicativo oficial da Guanabara. A Cimov, Federação das Empresas de Mobilidade do Estado do Rio de Janeiro, se manifestou em defesa da Rio Card+, empresa de bilhetagem eletrônica que, segundo a federação, tem sido alvo de ataques injustos. Em nota divulgada à imprensa nesta quarta-feira, dia 15 de janeiro de 2025, a Cimov reafirma o compromisso da Rio Card+, com a transparência e a eficiência no transporte público. Na publicação, a Cimov ressalta que segue rigorosamente a legislação e as determinações do poder concedente, enviando diariamente informações à Prefeitura do Rio de Janeiro que permitem o planejamento, a operação e a fiscalização no transporte municipal. A nota critica o cartão Jaé, projeto da Prefeitura do Rio que, segundo a Cimov, tem apresentado desempenho limitado e ainda não foi implementado após 5 adiamentos. A Cimov argumenta que o Jaé, que atualmente atende apenas 1,7% dos passageiros nos meios de transportes municipais, não oferece melhorias em relação aos serviços da Rio Card+, que continua sendo a melhor opção para os passageiros. Nesta terça-feira, dia 14 de janeiro, começou a operar a nova linha intermunicipal 417T, que conecta Xerém, em Duque de Caxias, à Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A nova linha será atendida por 6 ônibus urbanos equipados com ar-condicionado, garantindo maior conforto aos passageiros que utilizam o serviço. A tarifa definida para o trajeto é de R$ 13,10. O itinerário da linha abrange importantes vias, como a rodovia Washington Luiz, as linhas vermelha e linha amarela, além da Avenida Ayrton Senna, facilitando o deslocamento entre a Baixada Fluminense e a Zona Oeste do Rio de Janeiro. Embora o anúncio da linha tenha sido acompanhado de ônibus da Trel Turismo, exibindo o trajeto nos letreiros, as empresas responsáveis pela operação do serviço são da Aviação Vera Cruz e a Transporte Santo Antônio, que já operam o trajeto 415T Caxias Barra da Tijuca. Segundo documentos obtidos pelo Jornal Extra, a Transporte Santo Antônio foi inicialmente convocada para operar a linha 417T Xerém Barra da Tijuca, de forma experimental. No entanto, em 23 de dezembro de 2024, a empresa enviou um ofício ao DETRO-RJ solicitando que o trajeto fosse classificado como complementar à linha 415T. Essa mudança permitiria integrar um novo serviço ao contrato de concessão vigente, renovado em 2022 com validade até 2037, que envolveu uma outorga de R$ 18 milhões. Ainda em dezembro, a análise técnica do DETRO reconheceu
a procedência do pedido, autorizando a reclassificação da linha. O diretor técnico do órgão, Ricardo Bezerra de Mello, assinou o documento que formalizou a alteração, possibilitando a imediata operação dos ônibus novos adquiridos pelas empresas de Veracruz e Santo Antônio. Em publicação anterior nas redes sociais, Washington Reis, o ex-prefeito de Duque de Caxias e figura pública envolvida na expansão do transporte na região, destacou que os ônibus são modernos e prontos para mais conforto e eficiência para quem precisa se deslocar entre a Baixada e a Barra. A nova linha chega como uma alternativa prática e confortável para passageiros que dependem do transporte público entre essas regiões, reforçando o compromisso com a qualidade e a mobilidade urbana. E para finalizar, uma última notícia. O governo do Distrito Federal anunciou nesta segunda-feira, dia 13 de janeiro, o congelamento da tarifa de ônibus até o fim de 2026. Segundo o secretário de Transporte e Mobilidade, Zeno Gonçalves, em vídeo, a medida é uma espécie de política transferência de renda, uma vez que os custos maiores operacionais serão bancados por subsídios de impostos. Com isso, todos auxiliam os deslocamentos das pessoas de menor renda e que mais precisam de transportes coletivos, segundo a declaração do secretário. Atualmente, as passagens no Distrito Federal seguem com valores fixos: R$ 2,70 para viagens curtas, R$ 3,80 para deslocamentos entre regiões administrativas e R$ 5,50 para viagens longas ou para o metrô. E assim finalizamos esta edição de notícias, informações e ocorrências do mundo rodoviário. Não se esqueça que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você. Curte, comente e compartilhe e siga nossas redes sociais que estarão aqui na descrição do vídeo. Espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima.